O oceano, vasto, poderoso, misterioso, ele guarda incontáveis histórias em suas profundezas. Um lugar guarda mais mistérios do que qualquer outro: o Triângulo das Bermudas. Essa área do Oceano Atlântico, envolta em lendas, chama exploradores e incendeia nossa imaginação. Que segredos se escondem sob sua superfície cintilante? O Triângulo das Bermudas se estende entre Miami, na Flórida, San Juan, em Porto Rico, e a Ilha das Bermudas. É um lugar de beleza estonteante, mas também de desaparecimentos perturbadores. Navios, aviões, até pessoas desapareceram dentro de seus limites. Esses eventos inexplicáveis têm cativado o mundo por séculos. Meu próprio fascínio pelo Triângulo das Bermudas começou na infância, mergulhado em contos de navios perdidos e tripulações desaparecidas. Agora, dediquei minha vida a explorar o desconhecido. Junte-se a mim enquanto mergulhamos no coração desse enigma e confrontamos os mistérios do Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas ecoa com sussurros de embarcações desaparecidas. Um dos mais famosos é o USS Cyclops, um enorme cargueiro naval que desapareceu em 1918. Carregando mais de 300 almas e um porão cheio de minério de manganês, o Cyclops simplesmente desapareceu. Sem sinais de socorro, sem destroços, sem respostas. Depois, há o Voo 19, um grupo de 5 bombardeiros da Marinha que decolaram de Fort Lauderdale em 1945. Sua missão, um exercício de treinamento de rotina. Mas algo deu errado. A última transmissão do líder do voo falava de desorientação, leituras estranhas da bússola e uma paisagem marítima desconhecida. Nem os aviões nem suas tripulações jamais foram vistos novamente. Essas são apenas duas de muitas histórias. Cada desaparecimento aumenta a lenda arrepiante do Triângulo das Bermudas. Serão essas tragédias apenas acidentes no mar? Ou há algo mais sinistro em jogo? Abundam teorias que tentam explicar os desaparecimentos dentro do Triângulo das Bermudas. Alguns sussurram sobre forças sobrenaturais. Lendas falam de Atlântida, a cidade perdida engolida pelo mar, sua poderosa tecnologia atrapalhando navios e aviões. Outros apontam para anomalias magnéticas, alegando que o triângulo perturba as bússolas e leva os viajantes a se perderem. Alguns até contam histórias de intervenção extraterrestre. Poderia ser um hotspot para a atividade OVNI, um portal para outra dimensão? Essas teorias, embora intrigantes, carecem de evidências concretas. No entanto, a ausência de provas não diminui o poder dessas histórias. Elas refletem nossos medos e fascínios mais profundos, nosso desejo de entender o desconhecido. A ciência parte, em busca de respostas, desvendando o enigma. Os cientistas abordam o Triângulo das Bermudas com um olhar crítico. Eles oferecem explicações racionais para os desaparecimentos, desmascarando mitos e buscando a verdade nos dados. A corrente do Golfo, uma poderosa corrente que flui pelo triângulo, pode alterar a navegação e varrer destroços rapidamente. Hidratos de metano, encontrados no fundo do mar, podem entrar em erupção e criar bolhas massivas que engolfam navios. Essas erupções também podem interromper os motores dos aviões. Além disso, a região está propensa a tempestades repentinas e violentas que podem sobrecarregar até mesmo marinheiros experientes. Seriam esses fenômenos naturais os verdadeiros culpados por trás do mistério? Embora a ciência forneça explicações plausíveis, ela não pode explicar completamente todos os incidentes. O fascínio duradouro do mistério. Apesar das explicações científicas, o Triângulo das Bermudas continua a cativar nossa imaginação. Talvez seja a necessidade humana de mistério, de histórias que desafiam a lógica e a razão. O desconhecido nos chama,
incitando-nos a explorar, a questionar, a imaginar. Ou talvez, no fundo, sejamos atraídos pela possibilidade de algo mais. Uma força além da nossa compreensão, um mistério que a ciência não consegue explicar completamente. O Triângulo das Bermudas nos lembra que alguns mistérios podem nunca ser totalmente resolvidos. E tudo bem. O desconhecido nos impulsiona a aprender, a explorar e a sonhar. À medida que nos aprofundamos no Triângulo das Bermudas, é fundamental reconhecer as rigorosas investigações científicas realizadas ao longo dos anos. Pesquisadores de várias disciplinas, incluindo oceanografia, meteorologia e física, têm buscado desmistificar essa região enigmática, tão misteriosa quanto as lendas do boto cor-de-rosa. Oceanógrafos estudaram a topografia subaquática única do Triângulo, descobrindo fossas profundas e correntes subaquáticas que poderiam explicar alguns dos desaparecimentos misteriosos, tão misteriosos quanto encontrar uma nota de 200 dólares na rua. Meteorologistas exploraram os padrões climáticos, observando as tempestades frequentes e repentinas que podem surgir, criando condições perigosas para navios e aeronaves, tão perigosas quanto atravessar a Marginal Tietê na hora do rush. Além disso, físicos investigaram a possibilidade de anomalias magnéticas na área. Algumas teorias sugerem que essas anomalias poderiam interferir com os instrumentos de navegação, levando à desorientação e a acidentes trágicos, tão trágicos quanto perder o último pedaço de pizza. Embora muitas dessas investigações científicas tenham fornecido explicações plausíveis, elas também destacam a complexidade do Triângulo das Bermudas. Cada estudo adiciona uma peça ao quebra-cabeça, mas a imagem completa permanece tão evasiva quanto um político em época de eleição. A combinação de fenômenos naturais, erro humano e talvez um toque do desconhecido continua a alimentar nossa curiosidade e a impulsionar novas pesquisas, assim como a busca incessante pelo pão de queijo perfeito. À medida que continuamos a explorar e investigar, o Triângulo das Bermudas permanece como um testemunho da busca duradoura pelo conhecimento e dos mistérios que ainda se escondem sob a superfície, tão profundos quanto o abismo entre o preço da gasolina e o nosso salário. O Triângulo das Bermudas não é apenas uma localização geográfica. É um fenômeno que cativa nossa imaginação há décadas. De livros a filmes e até videogames, o enigma do Triângulo se entrelaçou profundamente no tecido da cultura popular, como os fios de uma tapeçaria que conta uma história de mistério e intriga. Pense no folclore brasileiro, nas lendas do Boitatá ou da Iara, que permeiam nossa cultura e inspiram histórias. O Triângulo das Bermudas exerce um fascínio semelhante na cultura global. Na literatura, o Triângulo das Bermudas serviu de pano de fundo para incontáveis romances e contos, cada um adicionando seu próprio toque à lenda. Autores como Charles Berlitz e Vincent Gaddis escreveram obras que trouxeram os mistérios do Triângulo ao público, mesclando fatos e ficção para criar narrativas convincentes que deixam os leitores questionando a realidade. Lembra das histórias de Monteiro Lobato que misturavam fantasia e realidade? A literatura do Triângulo das Bermudas segue uma linha semelhante, despertando a curiosidade e o questionamento. O cinema e a televisão também desempenharam um papel significativo em perpetuar o fascínio do Triângulo das Bermudas. De filmes clássicos como O Triângulo das Bermudas, 1978, a documentários e programas de TV mais recentes, a mídia visual nos permitiu experimentar o medo e o fascínio desta região enigmática em primeira mão. Essas representações muitas vezes amplificam a sensação de pavor e admiração, tornando o Triângulo ainda mais sobrenatural. É como assistir a um episódio de Além da Imaginação, com um toque tropical. Os videogames também não ficaram para trás. Títulos como Assassin's Creed 4, Black Flag e The Secret World apresentam o Triângulo das Bermudas como cenário, permitindo que os jogadores mergulhem em seus mistérios interativamente.
Esses jogos oferecem uma maneira única de explorar o triângulo, combinando fatos históricos com narrativas imaginativas. É como jogar um RPG ambientado no coração do mistério. O Triângulo das Bermudas também inspirou música, com artistas criando melodias e letras assombrosas que ecoam a reputação enigmática da região. As músicas muitas vezes refletem os temas de perda, mistério e o desconhecido, ressoando com os ouvintes em um nível emocional profundo. Assim como as músicas que falam das lendas amazônicas, a música sobre o Triângulo das Bermudas evoca o desconhecido. Por meio dessas várias formas de mídia, o Triângulo das Bermudas se tornou mais do que apenas um ponto em um mapa. Evoluiu para um ícone cultural que continua a intrigar e inspirar. À medida que consumimos essas histórias e representações, nos tornamos parte da narrativa contínua, adicionando nossas próprias interpretações e crenças à lenda. É como o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que atravessa gerações e se renova com cada releitura. O impacto cultural do Triângulo das Bermudas é uma prova de seu mistério duradouro. Ele nos lembra que algumas perguntas podem nunca ser totalmente respondidas, mas a busca por essas respostas pode ser tão cativante quanto os próprios mistérios. É a eterna busca pelo Eldorado, a cidade perdida que fascina e intriga. Além do horizonte, sua jornada para o Triângulo. O Triângulo das Bermudas permanece um lugar de mistério duradouro. Embora a ciência ofereça explicações, as histórias e lendas continuam a fascinar. O que você acredita? São os desaparecimentos apenas acidentes trágicos ou há algo mais em jogo? Mergulhe na pesquisa, explore as teorias e tire suas próprias conclusões. Os mistérios do Triângulo das Bermudas aguardam sua exploração.